De que maneira a experiência de pegar ondas gigantes ou escalar as maiores montanhas do planeta pode ser usada para incentivar a vida saudável das pessoas, seja no ambiente familiar, pessoal ou corporativo? Como a tecnologia é capaz de ajudar a melhorar os resultados de um programa de bem-estar? Para responder a essa e outras perguntas, eu recebo aqui no Rio Tech o Carlos Burli e o Luiz Cruz. Carlos é surfista, big rider, né, surfista de ondas gigantes, um precursor dessa modalidade, e o Luiz Cruz é um montanhista e criador de um método inovador de treinamento empresarial no ar livre. Sejam bem-vindos aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Vou começar pelo Burli e perguntar a pergunta que eu estava há muito tempo querendo fazer, né, que você começou, mas eu quero saber agora tudo. Como a tecnologia permitiu, né, ao lado, obviamente, de uma rigorosa preparação física e mental, da prática do surf e ondas gigantes, jet skis, oxigênio, você falou de rádios. Fala um pouco sobre como isso aconteceu e de que maneira a tecnologia vem ajudando e permitiu que isso realmente tomasse a dimensão que tomou no mundo. Bem, Beto, acho que você já falou tudo aí, né? A tecnologia fez uma diferença enorme na nossa performance. Primeiro porque chegava num certo limite, você não conseguia entrar no mar ou pegar a onda só com o teu corpo, remando, né? Usando o teu braço, a tua força. Então, com a chegada do jet ski, com a chegada do towing, né? Quer dizer, ser rebocado, você tem um instrumento que é guiado por alguém, um time, e você surfa uma onda gigante. Você pode ser rebocado para uma onda da sua vida, mesmo sem estar preparado, mesmo sem ter um dia surfado uma onda daquele tamanho. É só você ter coragem, né? Então, assim, a gente quebrou a barreira de fisicamente estar preparado para chegar lá, ter habilidade para surfar uma onda grande dessa. Então, você hoje, com coragem, se você quiser, você pode se atirar na maior onda do mundo. Tudo bem, as consequências vão ser desastrosas. Desastrosas, né? Quanto maior a onda, né? Quanto mais perigosa a onda, maior a queda, o caldo, o tempo que você fica debaixo d'água. Mas, em contrapartida, não só o jet ski chegou nessa cena, mas como também todos os EPIs, né? Os equipamentos de segurança. Então, você tem os coletes com flutuação extra, você tem um colete com tubos de CO2 que você aciona, que você flutua mais ainda. Então, a roupa de borracha ela já tem uma flutuação maior. Aí você bota um outro equipamento por baixo que você aciona, você precisa de mais flutuação ainda. Aí você tem tubos de oxigênio. No jet ski, você tem o jet ski mais potente, mais forte, que tem uma velocidade maior, com uma capacidade maior. Você está falando de 2 tempos, 4 tempos? Não, 2 tempos nem existe mais. Nem existe mais. Não existe mais. No começo eram 2 tempos, pequenininhos, fazia muita fumaça e não tinha tanta potência. Hoje são 300 cavalos, mais de 300 cavalos. E que são importantes para... Eu vejo umas imagens de uma entrada super rápida e uma saída rápida. Tá aquele desespero no espectador. A saída é até mais importante. Sim. Porque entrar no mar é até fácil no mar desse. Agora, todo mundo quer sair bem. E o surfista, ele muitas vezes ele se encontra ali debaixo de uma onda gigante e o jet ski vem pegá-lo e tem aquele mundo de espuma e o jet ski cavita ali. Então ele precisa de potência e precisa também de ter uma reação muito precisa. Então a gente usa 2 hélices. Usamos 2 hélices para dar uma potência especial nessas condições. Além disso, Isso é uma invenção para o Tawin? Isso. Eu não sabia disso. Na realidade, é uma invenção para barcos que são usados nessas condições, tá? Embarcações que são usadas nessas condições. E, lógico, ela chegou no Tawin também. Assim como tudo na vida, né? Tudo que a gente usa de tecnologia de carro vem da Fórmula 1, da Race, né? E a gente... As modalidades que vão no limite, né? Pois é, né? Você fala assim, a guerra é horrível, mas a gente usa muitas coisas da guerra. Por quê? Porque você aprende muitas coisas em condições extremas. Você termina evoluindo, né? Você sai da zona de conforto, você é estimulado a evoluir. A gente vai falar isso muito aqui, né? Então, quem está em casa talvez não entenda, né, o que a tecnologia tem a ver com o surf de ondas grandes, mas tem outro aspecto também, que esse para mim foi fundamental, que é estar no lugar certo na hora certa. Antigamente a gente não tinha noção de onde essas ondas iam quebrar, quando elas iam quebrar. Então, quando você começa a ter a leitura dessas frentes frias que provocam esses ventos muito fortes, que provocam essas ondas, e elas vão acontecer em certo lugar,
numa data, com aquela condição, você consegue prever e estar no lugar certo na hora certa. E aí você bate um recorde e você fica muito mais assertivo. Muito mais assertivo. Isso é muito interessante, né? A nível de comunicação, né? A gente tem 2 excelentes comunicadores aqui, que está em off no nosso estúdio, né? Além de você. Quando a gente começa a se comunicar melhor, antigamente, poxa, eu ia no orelhão para tentar ligar do exterior. De repente eu me vejo dentro do surfando onda gigante com o Nextel, mandando informações, e depois eu já me vejo fazendo uma live, falando que eu estava surfando em algum lugar numa onda grande e um bocado de internautas interagindo comigo. Então, a comunicação mudou muito a vida do surfista de ondas grandes também, em todos os níveis, né? Então, você tem muito mais informação que são necessárias para você. Planejamento, né? Para planejamento, para tecnologia, porque você tem acesso a tudo. Eu quero jet ski mais forte, mais potente, eu quero a melhor hélice, eu quero o melhor colete, eu quero o melhor wetsuit, eu quero a melhor prancha, o melhor equipamento, eu quero tudo o que for necessário para eu desempenhar da melhor forma possível, com mais segurança possível, no dia certo, na hora certa, e poder comunicar isso para todo mundo. Então, assim... Já vem os drones, né? E vem os drones, né? Tem drone. Quer dizer, hoje a gente pode dizer que o Town Windsurf é bastante intensivo no uso da tecnologia. Né? Muito. Mais do que eu até imaginava. Achava que era mais o jet ski e o oxigênio, mas tem realmente essa coisa da previsão das marés e tudo, né? Para você estar no lugar certo, né? Luiz, vamos agora falar de montanha. Vamos do mar para a montanha. Queria saber como é que você aplicou, quando você teve a ideia de aplicar toda a sua experiência com montanhismo, expedições, para o mundo corporativo. Então, Beto, o que acontece? O simples fato de a gente estar fazendo uma atividade ao ar livre já exige que, naturalmente, só pelo fato de estar praticando essas atividades, que você já desenvolva competências essenciais, tipo o planejamento. Você tem que planejar bem. Na condição de guia internacional, e para levar para uma situação extrema, a gente tem que fazer um planejamento tão incrível, né, de não só avaliar a condição daquele cliente, daquela pessoa, quanto também os equipamentos, como essas previsões, como o Burley falou, né, porque a gente vai ter uma única chance de repente, estar levando aquela pessoa que idealizou fazer aquela experiência por anos, né, que se preparou durante anos e não pode falhar. Então, você tem que exercer a percepção, o bom planejamento, tem que se comunicar muito bem, mas se comunicar assim, adequando a tua comunicação ao perfil daquele cliente, não é o que você entende, é o que ele ou ela está entendendo. Então, tudo isso são competências essenciais para o dia a dia, não só para o ambiente corporativo, mas até para o ambiente familiar. Você ter certeza que a comunicação está indo. E hoje, então, a gente vê que a gente é assediado por distrações, né, cara? É muito mais informação, como a gente estava conversando antes, do que se possa processar. Então, esse momento, só que a natureza, ela exige isso. É uma única oportunidade, uma única chance, e você tem que executar aquilo de maneira eficaz. Então, é um passo a passo que um atleta, né, que um profissional de aventura, né, de atividade de contato com a natureza precisa fazer para ser bem sucedido, que uma vez aplicado no dia a dia, dentro do ambiente corporativo, traz aí um ensinamento muito grande e acaba dando um resultado muito rápido. Isso, sem contar que o simples fato de você estar em contato com a natureza, seja no mar, seja na montanha, isso abre a tua sensibilidade. Isso é qualquer ser humano. Pode ser o mais reativo possível, o mais ansioso, o mais estressado, botou na natureza, ele saiu daquele ambiente confortável, né, onde todas essas reações pintam, e a sensibilidade vai, a sensibilidade aparece. Né? Então, você criando aí essas metodologias, volto a dizer, o simples fato de fazer as atividades já trabalha as competências. Agora, quando você tem aí, né, um líder, né, alguém treinado para isso, que ainda aproveita e cria as melhores analogias, você realmente traz um ensinamento, uma experiência que pode servir até como uma pedra fundamental, por exemplo, para uma fusão de empresas, né, para a chegada de um novo líder. Então, a gente tem empresas agora que vem um novo líder de fora para assumir a América do Sul. Então, ele vem com uma cultura, vem com uma pegada diferente. Aqui todo mundo é acostumado a fazer de outra forma. Então, a gente leva para a natureza, cria experiência as pessoas não só a se integrarem, né, mas também de trabalhar essas competências, e o ensinamento ele é muito mais perene, ele fica. Né? Então, isso é muito importante. Depois, então, da pandemia, né, Carlos?
A gente percebe que as pessoas, teve aquele boom de online, né? Tudo era online, até porque você tinha que ficar enclausurado. A distância, né? E as pessoas conseguiram ficar num ambiente familiar e começaram a entender a necessidade de voltar para a natureza, né? Principalmente agora depois da pandemia. Então está tendo uma procura enorme, né, por treinamento empresarial ao ar livre, por botar o pessoal na natureza, banho de floresta, detox cooperativo de ficar no meio fazendo atividade no meio da floresta da Tijuca, enfim, ou em qualquer, né, ambiente natural. Isso tem sido agora um remédio, né, e um aprendizado. Então, na época, 20 e tantos anos atrás, a gente já fazendo aí um planejamento para botar a empresa para funcionar, a gente via algumas empresas na Inglaterra que já eram bem-sucedidas com esse tipo de ensinamento. Só que aquilo era um pouco mais radical, era um pouco mais extremo. Isso no ambiente corporativo a gente tem que tomar uns certos cuidados, né? Porque a maior parte das pessoas, a gente está lidando com um grupo, seja a empresa qual for, um grupo heterogêneo. Com certeza a gente vai ter um perfil atleta, mas também vai ter um perfil sedentário, que é a grande maioria, infelizmente, hoje. Então a gente adequa aquilo, o contato com a natureza, e aí esse ensinamento, né? Que não precisa ser numa montanha extrema, mas o simples fato de estar na natureza, ou de superar, de chegar ao cume de uma montanha, já dá uma satisfação, já tem um significado extremo que a pessoa vai levar para a vida lá com mais facilidade, entendeu? Do que um ensinamento, né, indoor, enfim. Não que não seja válido, mas isso realmente acontece. Legal. Pegando um pouco isso, Burli, quais são as principais lições que você leva dessas suas experiências, que são experiências no limite? Eu me lembro uma vez que eu vi uma reportagem, cara, lá no começo seu mesmo, que alguém perguntou, algum repórter para você, ou alguém falou, cara, esse cara é maluco. Aí você falou, cara, não sou maluco não, isso é tudo planejado, não tem nada de maluco. Pois é. Então, o que você leva para os executivos ou para as pessoas que assistem às suas palestras? Quais são os insights que você mais acha interessante buscar das suas experiências e passar para eles? O mais importante de tudo, Beto, é ter a coragem, mas não a coragem de pegar uma onda grande, né? Mas ter a coragem de assumir a responsabilidade e ser o protagonista da tua vida. O Luiz, ele falou isso muito bem. Você tem hoje vários estímulos e a gente tem que filtrar essas informações. E se você não tiver pelo menos um nível básico de autoconhecimento, de empoderamento pessoal, de capacidade de lidar com o meio ambiente e com o próximo, dentro desse mundo de informações, né, de estímulos, a chance que você seja reativo é muito grande. É muito grande. Então, você pega o meio ambiente, é um ambiente que eu não controlo, então eu estou totalmente vulnerável, né? Eu não estou dentro de uma quadra, eu não estou dentro de um ambiente que eu posso me sentir confortável. Eu estou entrando num mar gigante, onde, na grande maioria das vezes, as autoridades estão alertando para os civis saírem das praias e fechando os portos. Então, eu estou numa situação de risco, realmente, né? Me sinto vulnerável, uma situação incerta, de coisas inesperadas que eu não estou prevendo vão acontecer com certeza naquele dia. Então, a minha necessidade de lidar com essas emoções de uma forma calma, tranquila, é muito grande. É lógico que vem a preparação física, né? Mas a preparação mental é muito grande. E o que eu procuro passar para o meio corporativo é justamente isso, né? É que não tem muita diferença dentro das empresas também. Tá? A adrenalina é grande, as decisões têm que ser tomadas com a razão, o coração tem que estar presente, mas numa dosagem de equilíbrio. O que faz você perceber que o estresse passou do limite, porque um pouco de estresse é importante, né? Sair da zona de conforto é importante, mas o estresse ele pode também criar um momento de breakdown, né? E você perder a cabeça, e aí se você começa a ter vários funcionários com muito estresse, você tem um rendimento bem pior. E você, como líder, você tem que perceber isso, você tem que promover um ambiente saudável para que a tua equipe tenha uma performance boa. Muito importante perceber que o ambiente ele tem muito mais influência na gente do que a gente imagina. Então, a gente acha que a gente tem controle de tudo, mas se você aumentar muito esse ar-condicionado, você vai mudar a minha fisiologia. E se eu não perceber isso, não torcer uma camisinha, uma camisa, né, um casaco, né, eu provavelmente vou perder energia, não vou conseguir focar tão bem.
Então, essa capacidade de você perceber que existe um empoderamento muito grande dentro de você, porque tecnologia é isso, né? A gente cada vez sabe mais, a gente cada vez pode mais. Mas quem é que aperta o botão? É você que aperta o botão, né? É você que aperta o botão, você que aperta o botão, todos nós que apertamos. Então, assim, quem vai decidir o que a gente faz com essa tecnologia, com essas informações, somos nós. E se a gente não tivesse awareness, esse conhecimento, cara, não adianta ter tanta informação sem conhecimento. Então, eu vou ficar drifting, eu vou ficar boiando à deriva, sem saber aonde que eu estou e aonde que eu vou chegar. A grande maioria das vezes andando com a manada. E aí você termina se entregando na mão... Ao fluxo, né? Na mão do sistema. E o sistema, ele é cruel, né? O sistema, ele é cruel. Então tem que tomar cuidado, né? Para você, primeiro, onde começou a minha resposta, ter a coragem de assumir essa responsabilidade. Porque muitas vezes, com a preguiça, com a covardia, você começa a culpar o outro, começa a culpar o sistema, começa a culpar o governo, a economia. Mas, na realidade, você está tomando decisões constantemente. Eu vou te encontrar daqui a 5 anos. Eu vou estar exatamente de acordo com as minhas decisões. Tá? E você também. Então, daqui a 5 anos, quando eu olhar para você, você olhar para mim, a gente vai se lembrar desse papo. E vocês em casa também. E você constrói a tua vida. Agora, você está disposto a fazer isso? Ou é melhor ficar em casa, no sofá, né, vendo as mídias sociais e julgando um, julgando o outro? Isso aí. Da importância de executar mesmo, de correr atrás. Não só executar, porque proatividade todo mundo tem, mas clareza, esclarecimento, sabe? Assim, eu tô correndo a milhão para frente, para cima de um penhasco. Eu vou morrer. O que adianta eu correr a milhão? Eu tenho o carro mais poderoso do mundo, não sei pilotar esse carro. Isso é o que acontece. Eu tenho que saber pilotar esse carro, sabe? Eu tenho que saber. E quem tem que saber sou eu. Não é você, sabe? Então, assim, todo mundo tem esse poder dentro de si. Você tem que ter a coragem, não é a coragem de pegar uma onda grande, de ser mais forte que o outro, de bater no outro, não. É a coragem de assumir a responsabilidade pela tua vida. De todas as formas. Porque tudo que você tem na tua vida, você teve a oportunidade de optar. Esse empoderamento, ele é muito grande. E muitas pessoas fogem. Porque, cara, é difícil, né? Quando você olha assim e fala, putz, eu sou o que eu escolhi e, putz, eu não estou onde eu queria. Aí você fala, caramba, e agora? Para quem que eu vou culpar? Eu mesmo? Né? Porque você vai culpar você mesmo, né? De noite é você mesmo no travesseiro, né? Isso aí. E a parceria de vocês dois, como é que surgiu? Cara, assim, foi uma coisa assim que... Primeiro, a gente já tinha se conhecido um tempo atrás no Havaí, né? A gente fez lá uma experiência de levar um grupo para surfar as ondas e viver o lifestyle do Carlos. Então, eu, como operador ali, como guia, a gente fez essa parceria, que foi bem sucedida. Depois, por outros motivos, a gente não levou à frente, mas foi muito bem sucedido. As pessoas tiveram uma experiência incrível e foi muito bem planejado, né, de viver o lifestyle dele, enfim. E aí os anos se passaram, aí na empresa a gente investiu muito nesse programa de qualidade de vida para empresas, né, de trazer essa expertise. E agora o Carlos, né, ele foi crescendo com isso, enfim, todo esse lifestyle, esse estilo de vida dele, sério, e essa parte que ele começou a traduzir muito bem isso, naturalmente a gente começou a falar uma linguagem, né, cara, que não tinha como a gente não... Né, ou seja, vamos trazer a terra e a água juntos, né, para juntar esses elementos e a gente está falando a mesma língua de novo, né? Então foi natural isso. E assim, é o que a gente chama hoje de uma solução integral de qualidade de vida para oferecer para as empresas, né, cara? Até por causa disso, a gente entende de ter essa mesma visão que o que está acontecendo hoje, que assim, as pessoas estão vivendo muito reativas, ele usou os termos, né, como ajudá-las a ser proativas de novo e ter esse empoderamento, poder exercer o livre-arbítrio com consciência, né, que é o que a gente veio fazendo ao longo desses anos juntos, em paralelo, e agora a gente está se juntando para trazer essa experiência. Então, como é que a gente pode oferecer isso? Então, foi uma coisa natural, né, de poder trazer essas experiências de ambos, né, e com um leque muito mais amplo, né, de poder realmente atender e falar a língua de qualquer perfil de pessoa. Não é só o cara que é um perfil atleta, que é um perfil que quer superar algo gigante, mas que precisa entender como superar as mazelas do dia a dia. E que às vezes está num nível de reatividade tão grande que ele está só, ou ela está só atendendo às urgências.
Então você fica aqui aprendendo urgência e vai e não consegue dar atenção para filho, não consegue fazer a dieta que precisa, sabe que a tua glicose está alta, mas fica comendo, né, qualquer besteira para ter aquele prazerzinho efêmero, se arrepende depois. E o presenteísmo, já usando, né, o gancho que o Carlos falou aqui agora, que o Bolho falou agora, cara, o presenteísmo, que é uma coisa terrível dentro da empresa, né? Para quem não sabe, o presenteísmo é aquela pessoa que vai todo dia, comparece ao trabalho, mas está ali por estar, fazendo o mínimo. Isso é um impacto horroroso, né? Que é um impacto financeiro na empresa muito grande e que deixa de dar oportunidade para outros que gostariam de estar lá. Eu vi muito isso, eu fiquei muito impressionado. Tem em todos os lugares. Falei, o que essa pessoa faz nessa empresa? E já que tá eu não ali, estou vendo fazer nada. já está ali sem Muita liderança, cara. Já está ali sem essa liderança. Algumas pessoas realmente precisam ser lideradas. E bem lideradas. E às vezes tem pessoas que estão com a responsabilidade de liderar e também estão nesse fluxo de não conseguir nem se alimentar bem, de nem fazer atividade, nada. Então você às vezes tem um conflito dentro das empresas, organizações, que não se chega a lugar nenhum. E essa visão de fora que a gente tem, a gente viu isso, que a gente começa a ter isso muito claro, né? E que é muito comum isso. Então a gente trouxe justamente até essa simbologia de juntar água com terra e trazer muito essa amplitude do que a gente faz para garantir em experiência o máximo de oportunidades para a gente trazer isso que a gente foi obrigado a fazer para ser bem sucedido, né? Planejar, perceber, planejar, se comunicar bem, liderar e aí todos que estão no processo colaboram. E aí a coisa dá certo. Então, é isso que a gente tem trazido aí, entendeu? Pô, você faz muitas palestras, né, e para todo tipo de público. Eu queria saber um pouco se há diferença, dependendo da hierarquia ou do tipo de empresa, você percebe no feedback dessas pessoas diferenças e coisas. O pessoal de tecnologia, por exemplo, é mais assim, o pessoal de óleo e gás, os diretores são mais assim, a galera do chão de fábrica mais assado. Tem diferença? Uma curiosidade. Tem sim, Beto, tem sim. E a gente começa o trabalho já no briefing, né? Porque não é só chegar na empresa e fazer uma apresentação. Então tem todo um processo onde a gente entende com bastante clareza. Inclusive, acabando aqui, eu vou fazer um briefing de um evento que eu estou programado mês que vem, em março, para fazer. E a gente faz esse processo. Quanto mais esclarecida a diretoria, mais bem resolvida a liderança e todos os departamentos, geralmente a gente fala muito com RH, né? Lógico, a gente consegue entregar a demanda com perfeição, né? E até surpreender, porque eu sempre falo isso nas minhas apresentações também. É importante que vocês sempre procurem ser a sua melhor versão e entregar sempre mais do que a demanda, porque senão você vai fazer o que todo mundo faz. Não vai se destacar. Né? Não vai se destacar. Mas existe a forma de falar também, a linguagem, né? O ambiente também te molda, né? Muitas vezes você está em um ambiente... Apresentações acontecem, às vezes, num ambiente fechado, pequeno, numa mesa de jantar, com uma pequena televisão, né? Ou às vezes sem nenhum apoio, né, visual, é só uma conversa. Imagino que algumas pessoas talvez até não te conheçam, né? Assim, deve ter muitas, né? Pessoas, muitas. Deve surpreender. Seria bom sempre ter as imagens. Ó, eu sou esse cara aqui, essa onda aqui fui eu. Para saber, a pessoa entender por que você está lá, né? Mas eu vejo muito como uma oportunidade de troca e de aprendizado. Porque eu aprendo muito também. Eu conheço muitas pessoas interessantes, ambientes diferentes, culturas diferentes. E eu faço com muito prazer, com muito amor. Eu gosto muito, sabe? E quando você gosta, né? O Márcio Bacana está aqui. O Ghost, ele e o Yuri Totti. O Márcio me ajudou muito nisso. Tá? A gente começou com a intenção de levar o surf para dentro das grandes empresas, porque... Quando eu comecei, o surf tinha uma imagem ruim, bem diferente de hoje. E a gente sempre teve a intenção de mostrar o profissionalismo, a seriedade, a disciplina, o foco, né? O gerenciamento de risco, que é muito grande na minha carreira. Mas, como todo processo, ele tem um caminho longo a ser percorrido. E, no começo, para mim, eu ficava desesperado, né? Poxa, eu entrava para fazer uma apresentação, o coração queria sair pela boca. Hoje em dia a reação é totalmente diferente, porque eu me sinto mais à vontade. Aí sinto o fio na barriga, a responsabilidade, é bom isso, né? Eu tenho muita gratidão por sentir isso, porque você se sente vivo. Estimula, você se sente vivo. Né? Agora... Você fala lá, né?
estar perto da morte te faz sentir mais vivo. Mais vivo, Então, essas emoções mais fortes fazem a gente se sentir um pouco mais vivos, né? E poder controlar o teu batimento cardíaco também através da respiração certa. Então, você vai me ver falando sobre isso muito. Tá? E, eu estou me preparando para uma apresentação, eu estou fazendo uma respiração, estou me conectando com o ambiente, estou entendendo exatamente qual a melhor forma de me apresentar naquele momento, mesmo sabendo que eu não sei qual vai ser a reação do público. Mas existe sim a diferença e, poxa, vai de empresa para empresa, de ambiente para ambiente. E isso é muito legal, ainda bem que existe. Isso, cara, só para complementar aqui, e quando a gente faz essas palestras, esses treinamentos, é engraçado porque um dos maiores beneficiados somos nós mesmos. Porque a gente vai repetindo isso frente a essas adversidades e a gente vai consolidando e vai ficando cada vez melhor. Afinando, né? Então, cada vez você chega com algo melhor para entregar, mesmo que você repita o mesmo programa, o mesmo script. Você vai absorvendo. Você vai se escutando e vai... Então, daqui a pouco está afiadíssimo. Né? Tem muitos líderes muito inteligentes. Né? Assim, são pessoas que você tem acesso assim, com um conteúdo incrível. E muitas vezes o melhor é a conversa antes e depois. Né? E eu gosto muito quando a gente abre para perguntas e respostas. Legal. Cara, eu acho isso maravilhoso, que ali o pessoal se solta, sabe? Bacana. É muito bacana. Então, vou falar um pouco agora de tecnologia, porque eu sei que nesses programas de bem-estar, de autoestima nas empresas, principalmente, tem um problema de engajamento, de adesão, né? E aí você teve a ideia de um aplicativo para dar um gás nisso aí. Queria saber como é que é esse aplicativo, quais são as funcionalidades. Eu sei que tem QR Code, bioimpedância, e se já tem algum resultado, se já sabe, já tem algum histórico de resultado que a coisa realmente funciona bem, né? Então, cara, esse aplicativo começou justamente com essa necessidade. A gente, assim, até frente a empresas que tinham todo o incentivo de diretoria, financeiro, para fazer um bom programa de qualidade de vida, a gente reparava que depois de um tempo tinha um gráfico descendente. As pessoas engajavam e iam voltando ao estado reativo, e mesmo com ações, com profissionais de frente, fazendo ações indoor, outdoor, maravilhosas, aquilo era difícil de manter aquele engajamento, por N motivos. Então, como é que a tecnologia, o que a gente poderia fazer para tornar esse interesse e principalmente gerar dados, né, que fossem relevantes para as empresas, de forma coerente, de forma que realmente tangível para a empresa até. Porque o cara vai investindo numa colcha de retalhos, ginástica laboral, isso, aquilo, e depois não consegue ver. Então, a tecnologia tinha que vir junto com essas ações, seja de treinamento, enfim, tinha que vir junto. Então, a gente criou aí o que a gente chama de milhas de saúde, justamente para poder gerar um incentivo para as pessoas, pontuando naquelas atividades, tomarem consciência, né, da importância de um hábito saudável. Então, a gente cria um cronograma, tivemos que criar, diferente da maior parte dos aplicativos, em vez de criar um default, uma caixa onde as pessoas se adaptam a ela, a gente criou um aplicativo que é totalmente customizável, porque cada empresa tem um cardápio, né? Um cardápio, exatamente. Você monta o seu cardápio com as categorias, e isso é customizável a cada ciclo de 3 meses, né? Então, a gente muda tudo, porque é uma personalidade jurídica que nem o RH, nem a área de benefícios sabe ao certo as reais necessidades. Só quando a gente gira esse aplicativo lá dentro que a gente entende o que cada pessoa gosta de fazer. E deve se surpreender muitas vezes. Surpreender, porque às vezes, cara, com essa febre da corrida, eu estava até explicando isso para o Yuri ali, né? É muito normal ver um diretor que gosta de correr e falar, RH, que todo mundo agora tem que correr, coisa e tal, investe em corrida, em assessoria, mas quando você joga o aplicativo e vê o que as pessoas fazem, e elas se motivam a pontuar pelas atividades saudáveis que tem, é dança de salão, é trilha, é yoga, né? Então, às vezes tem pessoas que têm aversão à corrida, e tem outros fundamentos. Então, esse aplicativo ele veio não só para garantir o engajamento, né, dando uma motivação para as pessoas refazerem esse registro, e no momento que elas fazem o registro, elas tomam consciência da frequência dela, né? Então, o aplicativo conversa com as pessoas, você vai mudar de fase, você está indo de fase, está deixando de fazer atividade, ele vai falando ali, né? Como também gera todo um histórico, onde ela acompanha a evolução. Então, com isso, a gente consegue ser, se a empresa quiser, a gente consegue ser assertivo até em termos
do impacto daquelas atividades, se realmente está influenciando a parte de saúde, se os dados estão alterando, o comportamento. Então, o investimento que a empresa faz, ela vai antes analisar qual é o comportamento real do grupo, para depois, então, fazer um investimento numa atividade X, Y, Z, ou até um treinamento. De repente, fica evidente que tem uma área lá que não se entende bem, que tem, além de sobrepeso ou qualquer outra coisa, eles engajam, mas não ativam, enfim, né? Ou seja, se logam, mas não registram. Então, de repente, às vezes tem um problema de liderança. Tem alguma coisa que a gente consegue perceber aí como consultores de RH, né? Que a gente pode ajudar além da atividade, do hábito. Então, esse aplicativo veio justamente para fazer o cérebro e a gestão dessas atividades todas, garantindo não só o engajamento, ajustando, né, ao real interesse do grupo e gerando dados que são importantes, né, para diminuir a sinistralidade, para realmente evitar um burnout, né, um estresse ocupacional. Então, a gente vem engajando bem com isso e é uma solução muito importante hoje em dia. Não, acho usar a tecnologia para isso é fundamental. É fundamental. Uma espécie de gamificação também, as Uma pessoas gamificação. ficam né, estimuladas. Mas você sabe o que acontece? Depois que a pessoa usa, né, por um tempo, inicialmente motivada pelo game, pela premiação, que a cada 3 meses tem uma premiação, eu quero participar, aquela pilha dentro da empresa. Mas depois, quando ela começa a ver que ela tem consciência das atividades que ela precisa fazer, né, e desde cuidado com a saúde, até coisa cultural, enfim, responsabilidade social, a gente pode abranger o que quiser. Ela começa a criar uma relação com o aplicativo que aquilo se torna necessário para ela no dia a dia. Ela nem se importa mais com o game. Ela quer o aplicativo funcionando. Né? Aí já cumpriu a função, né? Já cumpriu a função. É onde a gente precisa chegar. Entendeu? Então, assim, a tecnologia, nesse caso, é essencial. Cara. Foi assim, depois de anos a gente fazendo as melhores campanhas, os melhores programas de qualidade de vida, as melhores atividades, a gente viu que só garantiu o engajamento e deu um retorno para a embarca, para ela saber realmente qual é o impacto daquilo. Vocês têm tudo registrado, tudo registrado. Né? Dá para fazer uma análise muito boa. Database, performance de números. Isso aí. Então, vamos falar. O Burley já adora o papo tecnológico, já estou vendo, né? E a gente está com tempo. A gente já estourou, mas eu queria muito saber de vocês, que você deu uma palhinha aqui, eu não sei como é que você está de tempo, mas pode ser alguma coisa curta. Queria só saber, a gente fala muito aqui nos últimos meses, nas últimas edições, de um assunto que a gente começou a falar, que é sobre inteligência artificial. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Isso é uma coisa que não tem nem a ver com surf, nem montanha. Pessoalmente, como você vê que o Burley estava falando, eu falei, maneiro. Eu estava gostando ali da análise dele sobre o impacto da inteligência artificial na vida da gente. Como é que vocês sentem? Vamos falar primeiro com o Burley. Isso te assusta? Isso é uma coisa que vem como qualquer outra tecnologia que a gente tem que saber como usar? Fala um pouco aí, que estava muito legal que você estava falando sobre isso, estava curtindo. É difícil às vezes resgatar, mas vamos lá. Olha só, tudo na vida tem as duas faces, né? Então, tem coisas boas e tem coisas desafiadoras. A inteligência artificial não é diferente. Então, assim, tem muitas coisas maravilhosas, né? A gente bota a tecnologia para trabalhar para a gente, né? Para entender exatamente onde a gente está, onde que a gente vai chegar, onde que eu quero e posso estar daqui a um tempo. Né? Isso é muito legal, né? Previsões de tempo, tudo isso que eu falei, né? Comportamentos. A gente consegue acompanhar de uma forma muito mais clara a vida hoje com a inteligência artificial, porque é database, né, dados, né, e performance de número. Né? Então, o computador ele tem uma memória muito maior, ele vai entendendo exatamente como é que eu tenho uma reação a certo estímulo e vocês também. Então, ele vai mapeando cada vez mais as nossas emoções. Por outro lado, se aquilo for usado para controlar as pessoas, se aquilo for usado para manipular, isso realmente é um desafio muito grande para a gente. Né? O histórico fala, como a gente mesmo falou aqui, né, que o ser humano tem que tomar cuidado com a mente dele. Né? Porque no final das contas, somos nós que, até então, a gente é que toma as decisões. Eu não sei se um dia, né, a inteligência artificial vai evoluir tanto que ela mesma vai ter a capacidade de tomar as decisões. Né? Pode ser que sim, aparentemente sim, porque a evolução é muito rápida.
O meu ponto de vista eu gosto de abraçar tudo, tá? Eu gosto de acolher tudo e eu gosto de entender que existe um motivo pelo qual isso está acontecendo na vida da gente e que esse motivo é a evolução, né? Ah, mas o ser humano vai acabar porque a gente está destruindo o planeta. Não, vai acabar a matéria, né? Vai acabar a carne, né? Não vai acabar a experiência. A experiência vai ser transformadora, vai ser transformadora. A gente vai para um outro aspecto, né? A gente passa desse mundo para outro, né? Nós somos muito pequenos se comparados com o universo, para a gente achar que a gente é o centro do universo. Então, eu não tenho esse medo, tá? Não tenho esse medo, talvez pela minha personalidade, né? Porque eu gosto realmente desconhecido, do né? desconhecido, eu gosto de sair da zona de conforto e entendo que a nossa maior base, a nossa referência deve estar sempre em nós, seres humanos, né? Isso tudo que a gente falou aqui. Tá? Então, assim, para você ficar tranquilo com tanta informação, o que é que você tem que fazer? É entender essas informações? Sim, mas também não se esquecer de tomar conta de você. Porque senão, mais uma vez, reforçando, você vai ser manipulado. E aí é que está o perigo. É aí é que está o perigo. Você vai deixar de se comunicar com você mesmo, que é a pessoa mais importante. Você vai deixar de olhar nos olhos das pessoas que te amam, na tua família, nos teus amigos. Você vai valorizar coisas que não são reais, né? Não, é real porque... Se bem que é real também, né? Porque tudo... o que é essência, sabe? Vamos dar uma viajada, né? A essência é tudo que existe. Então, a essência não tira nada, né? E se existe, se a gente criou, faz parte da essência. Faz parte da essência também, sabe? Então, eu não tenho medo. Na realidade, eu não tenho medo. Porque eu sei que a vida ela é momentânea, ela é passageira e essas fazem parte, né, do processo. Só que a gente tem que tomar conta da gente, sempre. A gente tem que tomar conta da gente. E, mais uma vez, não botar a responsabilidade de nossas vidas na conta dos outros, né? Então, se unir é importante, fazer um movimento para que isso aconteça da melhor forma é importante, mas onde é que ele começa? Dentro de cada um de nós. Isso só começa com a nossa proatividade, entendendo que, cara, olha só, a responsabilidade é minha. Como que eu vou lidar com a inteligência artificial da melhor forma possível? E não deixar isso dominar, né? Não, ia acontecer aleatoriamente, né? Então eu tenho que... Controle, né? Eu não posso negar essa realidade. Né? Então eu já estou usando. Você está usando? Está todo mundo usando, né? Então, tá todo mundo usando. Tá com o celular aí, tá usando. É. Sem saber. Luiz, e aí? Assim, é muito parecido aqui o que a gente pensa. Eu só vejo aqui pelo lado assim que hoje, né, independente do caminho que a inteligência artificial tome, que é cada vez mais impressionante, mais para alguns até assustador, eu acho que na mesma proporção aumenta a responsabilidade de nós educarmos nossas crianças e a nós mesmos. Perfeito. Né, de exercermos o nosso livre-arbítrio com consciência. É o que a gente está falando aqui desde o início. Competências, entender, ser proativo e não reativo, saber escolher, né, cada vez mais, até para saber como que isso se encaixa na sua vida. A partir do momento que o ser humano abre mão do poder de escolha, né, e aí sim a tecnologia, até não precisa nem muito longe, não precisa nem evoluir muito, o simples fato de você falar alguma coisa já vai aparecer coisas que você falou no teu telefone te oferecendo para você desenrolar. Então, você está sendo bombardeado o tempo todo. Então, eu acho que o desafio está justamente em educar as pessoas, né, conscientizá-las da importância de saber escolher, as crianças principalmente, e cada vez mais unificar, né, o ambiente familiar. A célula da sociedade, para mim, é a família. Então, quanto você mais fortalecer a família, quanto mais os valores forem fortalecidos dentro da família, maior vai ser o poder de crianças e das pessoas de saber escolher. Né? Então, se aquilo é bom para mim, não, por causa disso. Então, eu sei onde é que é o meu caminho aqui e por aí vai. Eu acho que esse é o bônus até da pandemia, como eu te falei, quando todo mundo ficou muito ligado na tecnologia, mas sentiu falta, percebeu que precisava, como foi bom estar aí em família, como é importante núcleo, né? olhar para o idoso, olhar para a criança, aquele núcleo. E eu acho que a gente tem que pegar esse gancho para fortalecer a sociedade, para estar aí sim
estar preparada para a inteligência artificial e que o que mais vier, né, pela frente, que o céu é o limite, com o poder de escolha, né, não abrindo mão do livre-arbítrio, porque a partir do momento que o ser humano entra no reativo e abre mão disso, ele é manipulado em qualquer instância, em qualquer nível, e aí a vida não fica boa para ninguém, né? A sociedade inteira perde com isso. Então, acho que é isso. A tecnologia avança e a responsabilidade aumenta de poder exercer isso, aí, e principalmente fortalecendo a família. Essa é a minha preocupação com as minhas netas, enfim, com a minha família, e com o que a gente aplica, em que a gente leva para as pessoas, né? Que a gente não conhece, mas que a gente tem a responsabilidade de estar levando essas competências sempre aberto para isso. É o que tem acontecido. Bom, eu recebi aqui Luiz Cruz e Carlos Burle. Carlos, tem um anúncio para fazer isso? Um anúncio? Qual é o anúncio mesmo? Você não ia fazer um anúncio? Então o anúncio vai estar nos descritivos. Cara, muito obrigado, adorei. O anúncio é o livro que eu trouxe para você, de presente? Você ia falar de algum evento aí, Mar, não tem uma história assim? Não, eu trouxe um livro. Cadê tá na minha bolsa ali, Baca, por favor. Eu trouxe 2 livros, na realidade. Trouxe o meu livro. Não, eu vi o seu. Você já leu o livro? Não li. Tá comigo. Eu já te dei. Tá aqui, os dois estão comigo. Tá. Então, é que tá meio longe ali, mas agradeço demais, quero muito ler, cara. Sou fã dos dois agora, já era fã dele, agora sou fã dos dois. Quero ir para as montanhas e quero ir para onda gigante não quero não. Vou pegar uma marola aí aqui na Podor. É isso que a gente oferece, um leque de opções. Tu escolhe o que você quer. Isso aí. Tamo junto. Muito obrigado pela participação de vocês e eu volto semana que vem.